Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, Querigma Especial de hoje traz a história da cidade, da cultura, da educação, fé, religiosidade aqui da cidade e da Diocese de Porto Nacional, no Tocantins. E recomeçava, também sou teu povo, Senhor, estou nessa história. Essa região, Porto Nacional, está celebrando 285 anos de história e 162 anos de fundação da cidade sede da Diocese. Uma procissão em ação de graças veio pelo lago do Rio Tocantins, passando por pontos culturais, religiosos significativos da Diocese de Porto Nacional e uma celebração para marcar a data na Catedral Diocesana, presidida pelo sexto bispo na linha sucessora da Diocese, Dom José Moreira da Silva. Dom Alano Maria do Nodai foi o segundo bispo da história de Porto Nacional. Dom José Moreira é o atual bispo. Dom José organizou uma procissão iniciada no lago do Rio Tocantins, em frente à praça onde se encontra a catedral. A procissão fez referência à chegada de Dom Alano em Porto Nacional para a posse na Diocese em 1936. Dom Alano Maria do Nodai foi declarado servo de Deus em 12 de março de 2003, pelo Vaticano. Santa Sé autorizou o processo de beatificação. Dom Alano foi bispo diocesano de 1936 a 1976. Servo de Deus, faleceu em 1985 e está sepultado na catedral ao lado do primeiro bispo de Porto Nacional, Dom Domingos, e do terceiro bispo, Dom Celso Pereira de Almeida. Que Dom Alano, para chegar em Porto Nacional, não tinha estrada nem transporte. Então ele vinha de barco, de rio a rio. Aí até chegar Peixe, ele chegou aqui de barco. Então ele veio até Goiás Velho, de trem, do Rio de Janeiro até Goiás Velho, e de Goiás Velho veio de cidade em cidade, de rio em rio. Até chegou Peixe, e de Peixe ele veio para cá de rio também, porque o único transporte era o rio. É o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, daqui até Belém, de rio também. Ele disse para mim: meu filho, no Peixe tem uma família que eu quero lhe pedir, por deferência, por meu nome, você, tudo que essa família lhe pediu, em meu nome, se você puder fazer, meu filho, faça. Aí eu fui saber, perguntei por quê, ele disse: não, eu estou lhe pedindo. Aí eu fui saber, em 1936, em julho, quando ele foi nomeado bispo de Porto Nacional, ele viera do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberaba, de trem até Goiás Velho, era o que tinha. De Goiás Velho, que hoje é a antiga Vila Boa, ele tinha que vir de tropa para Porto Nacional. Ele gastou um mês de viagem. E ele chegou em Peixe, que é a primeira paróquia que ele visitou, os coronéis de lá, essa família Queiroz, viu que ele não iria alcançar Porto Nacional, porque ele estava vermelho já com processo de insolação. Aí os coronéis falaram: senhor bispo, nós vamos mandar a tropa por terra e vamos organizar uma piroga, vamos levar o senhor de barco, o senhor não vai mais de tropa não. Não, eu tenho o dia marcado para chegar 11 de outubro, de julho. Ele disse: não, nós vamos chegar lá na hora do senhor tomar posse. Aí despacharam o homem que ia com ele, arrumaram as cargas, tudo, botou gente para acompanhar e tudo. E aí organizaram essa piroga, onde foi as mulheres dos dois coronéis, Bena Queiroz e Chiquinho Queiroz, e mais uma outra senhora. E botou rede boa para ele, botaram tapete no barco, o barco era coberto. Então deram um conforto para ele navegando Tocantins, do Peixe até Porto Nacional. Chegaram em Porto Nacional, na hora certa,
onde ele desembarcou, já o povo estava esperando-o. Estava aí os paroquianos, os diocesanos, né, na expectativa da sua chegada como bispo. A sua sagração foi lá ainda no Rio de Janeiro, né, e ele chegou aqui. As irmãs dominicanas também estavam lá para acolher, e essas irmãs que seriam as suas companheiras na sua missão, né? Foi a história de Abraão, partiu sem saber para onde é que ia, né? E aqui ele se sentiu esmagado por um sentimento de isolamento e insegurança. Aqui não se conhecia nem bicicleta, era daqueles tempos, né? E é aqui que ele veio desempenhar sua missão, né? E ele escreveu uma carta para o superior dele na França, dizendo que se tinha esmagado por um sentimento de isolamento e insegurança, né? Ajudou a desbravar muitas coisas e manter, montou a unidade política, administrativa e religiosa da cidade, inclusive da nossa região. Dom José Moreira conduziu a procissão até a praça em frente à Catedral de Porto Nacional para celebrar os 162 anos da cidade tocantinense. Aqui há o busto de Dom Alano, servo de Deus. Fiel que conviveu com Dom Alano Maria do Nodai, não se esquece do bispo que esteve à frente de seu tempo. Eu tenho o meu estudo, né, graças a ele, que foi uma pessoa que me ajudou desde o uniforme até o material escolar. Ele me deu bolsa, ele se preocupava com a gente, da questão da saúde, né, do bem-estar social. Então eu tenho o Dom Alano, eu não sei se eu posso dizer, mas como meu segundo pai. Né? É uma pessoa, foi um pastor que se preocupava muito com os pobres. A procissão foi do lago à casa onde, em 1906, as irmãs dominicanas residiram, ajudando no trabalho missionário de um então norte-goiano desconhecido. É porque aqui é um prédio de 1906, onde começou o Sagrado Coração de Jesus, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, a primeira sede. As moças moravam aqui e estudavam, os pais mandavam de outras regiões, vinham de todo lugar estudar em Porto Nacional, porque era um lugar onde tinha pessoas que vinham da França, ser professores, ensinar francês, ensinar a música. E em 1969 passou a ser com saúde, é uma ONG, onde eles atendem a periferia da cidade, na questão da saúde, da educação, desenvolvimento, com saúde, comunidade, saúde, desenvolvimento e educação. Pessoas a 400 quilômetros de distância vinham estudar no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Pessoas como de Taguatinga, de Arraias, de Ponte Alta, entre outras cidades, vinha tudo aqui para Porto Nacional. Então o prédio dali era muito pequeno, né, para acolher todo mundo. Tinha as internas também, mais de 100 jovens internas. Então pensava em ter um espaço maior. E que aí teve esse espaço aqui que nós temos aqui hoje, o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Bispo, padres e fiéis entraram em procissão na Igreja Mãe de Porto Nacional. Dom José se paramentou e iniciou a missa abençoando os leigos que compareceram ao templo na região central da cidade-sede diocesana. Catedral de Porto Nacional tem ligação histórica direta com as missões religiosas vindas da Europa no passado. Porto Nacional iniciou de um porto de passagem de duas localidades que existiam, uma à margem esquerda, outra à margem direita do Tocantins. A margem esquerda, o Arraial do Pontal, e a margem direita, o Arraial de Nossa Senhora do Carmo. Foram locais de exploração do ouro no início dos 700. E a passagem, a comunicação entre Pontal e Monte do Carmo se dava aqui nesse lugar, pois, portanto, daí começou a formar aqui um pequeno arraial, um arraial de Porto Real. Logo depois foi crescendo, viu que aqui era um ponto estratégico para a passagem das pessoas entre essas duas localidades, né? Resolveu-se trazer para cá uma pequena capela construída em palha pelo pároco de Monte do Carmo, Padre Gama. Depois ele trouxe também de lá a devoção
a Nossa Senhora das Mercês, aquela imagem que está aqui no altar do lado do Bom Jesus do Pontal. Uma imagem muito formosa, bonita, cujo título é Nossa Senhora das Mercês, a quem ele invocou, pediu à população aqui para ser devoto desta invocação da igreja Nossa Senhora das Mercês. Depois construiu-se uma capela em material e só depois, com a chegada dos dominicanos, os dominicanos chegaram mesmo em 1886. Aí é que eles, logo depois, convocaram a comunidade e deram início à construção deste majestoso templo da Catedral de Porto Nacional. Tudo com material realmente daqui. A areia era tirada da beira do rio, a cinza que era misturada à massa, à argamassa para colocar um material sobre outro, e óleo de mamona, de peixe, que eles pediram o povo para trazer, e tudo isso foi adicionado a uma argamassa que permitiu colocar pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Mas tudo foi iniciado em 1893, 4 foi iniciada a construção da catedral. Após a missa, a comunidade foi ao antigo Seminário Menor de Porto Nacional, hoje o Propedêutico. Dom José Moreira, bispo diocesano, e os participantes recordaram de forma musical e lúdica os tempos de início de formação sacerdotal em meados do século XX. Aqui é um prédio que foi inaugurado no ano de 1913 e foi construído, assim como a Catedral de Nossa Senhora das Mercês e o prédio da atual Consaúde, onde funcionou o primeiro Colégio Sagrado Coração de Jesus, pelos padres dominicanos. E foi construído para ser o Convento Santa Rosa de Lima, sede da missão dominicana aqui em Porto Nacional e em todo o antigo norte de Goiás. Então, até 1944, quando os dominicanos aqui moraram, aqui funcionou como colégio, como Convento Santa Rosa de Lima. Quando os dominicanos saíram de Porto Nacional, eles venderam esse prédio para Dom Alano Maria do Nodé. E Dom Alano, então, transformou no Seminário São José, que funciona até os dias de hoje. Então, ao longo desse tempo, esse prédio, o Seminário São José, tem sido testemunha da formação de muitos jovens, não só para serem sacerdotes. Como naquele tempo não tinha escola secundária para toda a população da cidade, da região, muitos jovens vinham para cá para poder fazer escola secundária, né? Fazer o que hoje é o ensino médio. Então muitos não seguiram a vocação sacerdotal, mas se tornaram pessoas ilustres até, né? Deputados nós temos que saíram daqui, senadores, professores, advogados, juízes de direito, que passaram pelo Seminário São José. Então o Seminário São José hoje, ele funciona o curso propedêutico, né? O curso preparatório para aqueles que querem ingressar mesmo, né? Nos estudos de filosofia e de teologia, e ele faz também o papel de ser um centro de apoio, de acolhimento aqui na diocese, aos sacerdotes idosos, como também daqueles sacerdotes que não têm uma casa paroquial, que moram aqui na cidade, e ponto de referência para os seminaristas que estudam fora, que fazem um curso maior, principalmente aos finais de semana, quando vêm para cá para fazer a sua atividade pastoral. Minha passagem aqui no Seminário São José foi no ano de 2020, no Seminário Propedêutico. Foi uma passagem
inesquecível, né? Primeiro porque foi o ano que o seminário foi reaberto depois de 7 anos fechado. Nosso seminário ficou 7 anos fechado e no ano de 2020 foi reaberto. Então foi a primeira turma após a reabertura, né? E também teve o desafio por conta da pandemia, porque a gente ficava aqui dentro literalmente fechados, não podíamos ter contato com ninguém lá fora para evitar de alguém ser contaminado e trazer para dentro do seminário. Mas apesar desse desafio por conta da Covid, foram momentos inesquecíveis que de fato marcaram a vocação. Você já está no seminário maior em Palmas, né? Mas como é que foi aqui? Sim, aqui foi um momento de muito aprendizado. Todo mundo fala que o propedêutico é a melhor fase de nossas vidas e de fato é um momento de conhecermos a igreja, nos conhecermos para trabalharmos as outras dimensões no seminário maior. Atualmente eu estudo no seminário maior em Itapecerica da Serra, São Paulo. Como é que foi o seu dia a dia aqui? Então, foi bem gratificante. Primeiro você tem aquele medo, né? Que é a primeira etapa, então você tem que tomar uma decisão de vir. Então foi assim baseado um pouco naquele medo, aquele receio de saber como seria. Mas hoje, olhando para trás, já estou no 3º ano de filosofia, eu vejo o quanto foi gratificante esse momento aqui, esse 1 ano que eu passei aqui de preparação para o seminário maior. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Quando eu vim para o seminário, em 67, fazer o exame de admissão de Ponte Alta, foi aqui que eu fiz o exame de admissão para entrar no ginásio, naquela época o ginásio, e aqui eu fiz meu ginásio, aqui eu fiz o magistério, foi aqui neste colégio que eu aprendi como seminarista, aprendi tudo aqui, foi aqui com as irmãs, aqui neste colégio. O seminarista estudava aqui, todos os seminaristas que moravam no seminário estavam aqui no colégio também das irmãs. Foi aqui que eu aprendi, fiz meu magistério aqui. O seminário contém relíquias de outro servo de Deus da Diocese de Porto Nacional. Padre Luso foi ordenado por Dom Alano. E ele pegou muito comigo. Eu era professora lá na escola dele, que tinha o nome Dom Bosco. Escola Estadual Dom Bosco, ele era muito devoto de Dom Bosco. Então ele me colocou lá como diretora. E eu fiz uma traição com ele. Tirei o nome de Dom Bosco e coloquei Padre Luso Matos, em consideração a ele, né? Quando ele morreu, eu tirei o nome da Escola Estadual Dom Bosco e passei para a Escola Estadual Padre Luso Matos, que é até hoje. Inicialmente foi criado o Instituto, né, Dom Bosco, chamava Colégio Dom Bosco. E o Padre Luso criou essa escola com a intenção de evangelizar as pessoas, mas também trazer a cultura, trazer o conhecimento. Aqui é um bairro era abandonado, né, tinha-se muito índice de violência, né? E o Padre Luso criou também com essa intenção de ser um lugar de paz, de ser um lugar de amor. E a escola, nós sabemos, é um lugar de conhecimento, é um lugar de cultura. Então, quando o Padre Luso criou com a ajuda dos amigos, ele tinha essa intenção, para que essa escola fosse também uma referência. E aqui, não só a igreja uma referência na fé, e a escola uma referência no conhecimento. Esta igreja dedicada a São Judas foi o local onde Padre Luso exerceu missão e ajudou a construir o templo. Hoje, quase 36 anos após sua morte, fiéis se reúnem para lembrar da memória do saudoso sacerdote, cujo processo de beatificação está em andamento e autorizado por Roma. Sou católico, apostólico, romano, nessa fé nasci, quero morrer, nosso Padre Luso. Padre Luso, ele é natural de Santo Antônio do Balsa, Maranhão, mas ele é portuense de coração. Veio para Porto Nacional em 1929, porque o seminário São José, ele era um colégio, né, interno, mas ele se tornou seminário em 1922. Em 1929, ele esteve com o nosso primeiro bispo, Dom Domingos, e ele ficou pouco tempo, já era 5 tentativas. Ele não conseguia terminar nem mesmo 1 ano de estudo. Teve que retornar, mas ele sempre dizia, a sua fé é muito grande na Virgem Maria. Nossa Senhora de Fátima acompanha ele desde muito jovem. Quando começou as aparições em Fátima, ele ganhou essa imagem, e essa imagem é uma imagem peregrina. Onde ele vai, ele vivia, ele levava essa imagem. E teve que retornar. Segundo a sua família, a sobrinha, o Dom Domingos ficou muito emocionado com a sua história e deixou escrito. Nós não conseguimos esse escrito, né? Esse documento. Com 1936 chegou a esperança, Dom Alano, o 2º bispo de Porto Nacional. E com Dom Alano chegou a esperança. Dom Alano ficou sabendo desse jovem que tinha o endereço de um desejo de ser padre, profetizava que ia ser um padre de Maria. Escreveu uma carta para sua mãe, a dona Petronília, e pediu que eles viessem a Porto Nacional,
Eles chegaram em 37, dia 20 de fevereiro de 1937. Dom Alano, ao conversar com o Padre Luso, viu que ele tinha algo extraordinário, só que ele não conseguia seguir o ritmo mesmo do seminário. Ele pediu ajuda ao Papa Pio XII, escreveu uma carta ao Papa Pio XII, solicitando, né, que ele ficasse no seminário e que o próprio Dom Alano fosse professor de filosofia e de teologia. Demorou um ano essa carta chegar. Padre Lúcio de Batina, todos imaginavam que ele era seminarista. A sua mãe acreditou muito na profecia do seu filho e nessa oportunidade, nessa providência, né, pela mão de Dom Alano. Ela vendeu o que tinha em Santo Antônio do Balsa, que ela tinha uma pensão, e veio e comprou uma casa lá na frente da nossa catedral, onde é aquela praça. E ficou aguardando a carta. Chegou a correspondência um ano depois. Em 1938, Padre Lúcio se tornou seminarista. Foi ordenado no dia 23 de setembro de 1945. Por Dom Alano. Por Dom Alano. Né, um dia antes da nossa padroeira. Dom Alano era para ele um pai espiritual. Era o bispo, era um pai espiritual e foi realmente, eu digo assim, a luz na vida dele. Se não existisse Dom Alano, não existia Padre Lúcio. E se não existisse Padre Lúcio, hoje também Dom Alano não seria o nosso servo. Então nós temos assim, Goiás, 2 servos, né? Tocantins, nós temos aí 2 servos. Padre Lúcio e Dom Alano. Padre Lúcio, nós temos testemunho de graças de Padre Lúcio desde muito tempo, né? Graças que são através de médico, né? Ele era muito devoto de Santo Antônio, carregava na sua batina o devocionário de Santo Antônio. As pessoas recorriam às coisas perdidas. Antes e atualmente, temos testemunhos de graças antes e após a sua morte. Ele faleceu no dia 3 de agosto de 1987. As suas palavras antes da morte, quando ele pressentiu que ia morrer, ele disse: eu sou católico, apostólico, romano. Nessa fé eu nasci, nessa fé cresci, nessa fé amo o Papa, amo o Bispo, amo os sacerdotes, amo os seminaristas, amo o povo de Deus. Sou católico, apostólico, romano, nessa fé nasci, quero morrer. Então agora é minha missão, eu me sinto responsável agora de dar continuidade no processo de Dom Alano de Nodai junto com o Padre Lúcio. E agora em busca de um milagre. Em busca do milagre. Então, você que conhece o Padre Dom Alano e tudo aí, que tem algum milagre por aí, comunica comigo, comunica com o bispo aqui, que você tem um testemunho de Dom Alano, traga para mim, que eu preciso desses milagres, desses testemunhos de Dom Alano na vida dele aqui em Porto Nacional. Aqui as Irmãs Dominicanas, né, a Diocese de Porto Nacional sempre teve o seu papel importante, né, o papel de poder ajudar a sociedade, evangelizar, mas também o papel social, né, que a igreja sempre desenvolveu. Aqui, esses terrões, né, ainda norte de Goiás, a igreja esteve sempre presente, ajudando a consolidar uma cidade. E Porto Nacional se tornou essa cidade bela, essa cidade que realmente tem crescido, tem a referência como capital da cultura, mas também tem hoje uma outra referência que é o agro. Porto Nacional sempre se destacou, né, na sua produção, né, de grãos, e hoje com a questão do fortalecimento do agro, isso com certeza cresceu mais. Então hoje nós estamos buscando, né, esse título também de capital agrocultura. Você acompanhou histórias, tradições, culturas dessa região no interior do Brasil, no estado do Tocantins, Porto Nacional, que celebra 285 anos de história e 162 anos de criação do município de Porto Nacional, cidade sede diocesana.
Querigma Especial de hoje apresentou a cidade e a Diocese de Porto Nacional, no Tocantins. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.